Bom, e dando continuidade ao projeto de raio-x pelo Brasil, hoje vamos para o Maranhão. O estado é conhecido pela presença da floresta amazônica, também pelas belas praias e as famosas dunas de areia branca, que também lembram o deserto. Também é o território do Parque Nacional Lençóis Maranhenses. Estado rico em belezas naturais, mas um dos mais pobres do Brasil. Então a gente vai aqui para saber os dados do estado do Maranhão, população 7.075.181, casos de Covid-19 confirmados 90.251 e mortes provocadas pela Covid-19 2.250, esses os números do estado do Maranhão. E para conhecer a realidade de quem vive lá, a gente conversa agora com Dom José Belisário da Silva, arcebispo de São Luís do Maranhão. Dom Belisário, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança, TV Aparecida. Bem, o Maranhão é um estado ativo que teria tudo para ser bem desenvolvido e atender às necessidades básicas da população. Por que isso não acontece? Seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Leonara, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês, falar com os que nos acompanham. De fato, o Maranhão é um estado dos mais antigos do Brasil. Basta dizer que a Diocese de São Luís é a quarta mais antiga do Brasil. A primeira foi Salvador, a segunda, Olinda, Recife, a terceira, o Rio de Janeiro, e a quarta aqui, foi em 1677. Lembrando que São Luís já foi uma das cidades mais importantes do Brasil. Aqui tendo residido, por exemplo, o padre Antônio Vieira. Agora, a história brasileira é uma história de muito sofrimento, de muitos contrastes. O estado do Maranhão é reconhecidamente um estado de muitos escravidão negra. A Bahia é o estado mais negro do Brasil, mas logo em seguida vem realmente o Maranhão. Então, a história nossa é uma história, né, sofrida. Quando os europeus chegaram, aqui havia muitas tribos indígenas, como, aliás, existem até hoje, né? Nós temos 7 etnias aqui no estado do Maranhão. Mas na ilha de São Luís moravam os Tupinambá. O choque cultural que aconteceu com a chegada dos europeus foi um choque terrível. E, naturalmente, que os indígenas levaram uma extrema desvantagem. Especialmente, eles não estavam preparados para os vírus. Nós estamos vivendo agora essa época de pandemia, a gente dá para entender o que é isso. Né? Então, essas populações não conheciam as doenças que esses europeus trouxeram. Então, houve realmente um genocídio, né, do mundo indígena. E para explicar o contraste da vida brasileira, eu acho que não é fácil, né? Os entendidos, os estudiosos, até hoje discutem muito sobre isso. O fato é que o Nordeste brasileiro já foi a região mais rica do Brasil. E, a partir de certo momento, né, o Nordeste começou a perder gente e perder capitais para o Sudeste brasileiro. E nós hoje, o Maranhão é reconhecidamente um dos estados mais desiguais do nosso país. De um lado, nós temos uma modernidade muito grande, por exemplo, o Porto de Itaqui é um dos maiores portos do mundo, que movimenta cargas enormes, mas especialmente cargas chamadas commodities, né, que no caso aqui, se embarca o minério que vem da Serra dos Carajás e se embarca também os grãos produzidos no sul do Maranhão, no Matopiba, chamado Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, e uma parte também que vem de outros estados brasileiros. Então, nós temos um porto grande, nós temos uma estrada de ferro de mais ou menos 800 quilômetros, que é uma estrada moderníssima. Nós temos das composições enormes de trem, que chega a 3 quilômetros, 300 a 400 vagões. De um lado, nós temos essa modernidade, mas, de outro lado, nós temos, né, uma população muito pobre. Costuma-se dizer que 60% da população maranhense está abaixo da linha da pobreza.
Então, a gente tem que reconhecer essa realidade. Não podemos fechar os olhos. E esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da pandemia, é claro que quem sofre mais são os pobres, não há dúvida nenhuma. Eles são os primeiros atingidos. Há pouco eu estava vendo assim, aí a reportagem de vocês, né, dizendo que as pequenas empresas é que sofrem mais. Né? É verdade, é verdade. Né? Agora, nós estamos aí num programa chamado Central de Esperança. Eu admiro muito, vamos dizer, a capacidade que o nosso povo tem de nunca desanimar. Por quê? Eu acho que, fundamentalmente, porque há uma fé profunda em Deus, uma fé profunda no ser humano, não desanima. Né? E o fato é o seguinte, que nesse momento, aqui no estado do Maranhão, nós temos enfrentado, eu diria assim, com um certo sucesso, toda essa questão. Os nossos hospitais não entraram em caos, por exemplo. Então, isso graças, certamente, ao SUS, o Sistema Único de Saúde, sem dúvida. Também os hospitais particulares têm ajudado. Mas o fato é que, vamos dizer, nós estamos em pleno momento, né, da pandemia e, pouco a pouco, está havendo uma abertura das atividades normais, especialmente o comércio, mas também na igreja, nesse final de semana passado, nós começamos uma pequena abertura para celebrações presenciais. E pelos motivos... Aproveitando essa questão, né? Agora que a gente já conhece um pouco da realidade do Estado, historicamente, né, vem com essa questão da desigualdade, também da questão da economia, e o senhor estava falando da reabertura. Como tem sido esse processo de reabertura também da igreja? Como que o senhor vê essa reabertura nesse momento em que a pandemia ainda acontece? Olha, realmente nós estudamos e ficamos assim com muitas interrogações sobre essa abertura. O que era, por isso mesmo, nós consultamos primeiramente as autoridades da área, né? Não fizemos por nossa conta. E consultamos também as nossas comunidades, os padres, os leigos e leigas que nos ajudam, que são pessoas preciosas no voluntariado. E o fato é que nós estamos nos preparando mais ou menos há uns 20 dias, né? E com algumas orientações. E essas orientações são algumas restrições de um lado, mas, de outro lado, o certo é que as notícias que tenho tido sobre a experiência desse final de semana são experiências boas. As pessoas, né, hoje em dia, levam a sério essa doença, né? Especialmente, eu acho que o nosso público ele é muito respeitoso, muito compreensivo, né? E, nesse sentido, eu acho que nós não vamos ter problemas, né? Devagarzinho, observando os protocolos exigidos, nós vamos levando à frente essa abertura, a retomada, digamos assim, da vida da nossa igreja. O fato é que o povo está com uma saudade enorme, né, da Eucaristia. Dom Belisário, quero agradecer muito a participação do senhor aqui na Central da Esperança, na TV Aparecida. Com certeza, né? A gente sente isso pelas mensagens que recebemos aqui, inclusive na Central da Esperança. O povo todo está com saudade de vir aqui ao Santuário Nacional, à Casa da Mãe Aparecida, mas isso em breve vai passar, mas a gente precisa fazer essa reabertura com responsabilidade, né, Dom Belisário? Fazer tudo com o cuidado que merece, a saúde que interessa mais é a vida do nosso fiel, do nosso devoto. Precisamos prezar pela vida de todo o povo brasileiro. E devagarzinho a gente vai voltar com a reabertura total das igrejas, com certeza, porque eu, em particular, falo para o senhor, estava com muita saudade também, participei da minha primeira celebração presencial no último fim de semana, chorei a missa inteira, mas faz bem para a gente estar próximo e na casa do senhor. Muito obrigado pela participação aqui na Central da Esperança. Eu agradeço e um abraço para todos.